Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Tivemos aqui uma hora de oração, nos fortalecendo, nos renovando, nos enchemos com a graça e com o poder do Senhor, E agora temos uma breve mensagem aqui para poder edificar a nossa fé, amém? Então Deus colocou aqui uma mensagem no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo e os nossos irmãos que também estão em casa, amém? Vou deixar aqui uns versículos aqui para a nossa reflexão, amém? A mensagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Glória a Deus, amém? Todos encontraram? Vamos fazer aqui uma breve oração, pedir a direção do Senhor, para que Ele possa me usar pela sua graça e misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença nessa hora e peço ao Senhor, meu Deus, a Tua direção, Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, me guie. Fale, meu Deus querido, conosco, Senhor, e usa-me, Senhor, para a Tua glória, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito, Pai, para nos trazer a palavra e revelar os nossos corações, Pai. Porque nós precisamos, Senhor, da Tua palavra, Pai, pois somente a Tua palavra, meu Pai, é o nosso alimento, Pai, para nos fortalecer e nos dar graça, Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, a palavra se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, aqui fala, irmão, sobre a mulher samaritana, diz aqui que Jesus, ele saía da Judéia, e seguia sentido da Judéia sentido a Galiléia, e no caminho, ele tinha que passar por Samaria, e ele chega, numa cidade de Samaria chamada Sicar, e lá tinha o poço de Jacó. E diz a palavra, que Jesus estava cansado, da viagem, e ele chega ao poço, e ele se senta, para descansar, porque ele, como homem, ele era 100% Deus, mas também era 100% homem, e ele se cansou da viagem, e aí ele chega e se assenta próximo ao poço, ao poço de Jacó. E aí vem uma mulher samaritana para buscar água, e essa mulher, quando chega, Jesus, começa um diálogo, começa uma conversa com essa mulher, e aí Jesus pede a ela água, e aí ela acha estranho, ela acha estranho a atitude de Jesus. Por quê? Porque diz a palavra que os samaritanos não se comunicavam com os judeus, nem os judeus com os samaritanos. Eles tinham uma certa divergência, eles não se gostavam, E aí a mulher acha estranho a atitude de Jesus, dele pedir água para eles. E ele chega e fala para ela: dá de beber. E aí ela fala assim: como você, sendo judeu, me pede água a uma samaritana, E aí, aqui no versículo 9, vamos dar início aqui no versículo 9. Aí diz assim: disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí no versículo 10, Jesus responde, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te
diz: dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, Jesus, pede água para aquela mulher acha estranho a atitude de Jesus, e faz aquela pergunta, mas como você sendo judeu me pede água que sou samaritano? E Jesus, diz, que ele tinha água viva para dar para ela, Aquela mulher veio buscar algo para satisfazer, a sua vontade natural, mas Jesus tinha algo muito maior para ela, tinha água viva. Então, às vezes, irmão, nós chegamos até Jesus pedindo algo natural, pedindo algo, que vai satisfazer aquela vontade natural nossa. Mas Jesus, irmão, tem sempre algo muito melhor, muito maior do que aquilo que a gente pede ao Senhor, Lá em Isaías, no capítulo 55, o versículo eu não lembro, mas diz assim: que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Então, irmão, às vezes nós pensamos algo e pedimos ao Senhor Jesus, e aí Jesus tem algo sempre maior, sempre melhor, Nós pensamos às vezes só as coisas naturais, algo passageiro, algo momentâneo, algo transitório, mas Jesus sempre pensa no eterno, sempre pensa em algo muito maior que vai ser para a vida eterna, Então Jesus, ele tem sempre o melhor para nós, amém, irmão? Aí, continuando, no versículo 11, aí a mulher diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aí versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, Então Jesus tinha a verdadeira água, a água da vida, que representa a presença do Espírito Santo, Então quando nós entregamos nossas vidas para o Senhor, nos arrependemos do nosso pecado, aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Então, o Espírito Santo, ele vai nos capacitar para nós fazermos a vontade do Senhor, porque nós sozinhos, nós não iremos conseguir fazer a vontade do Senhor. Jesus, ele disse, quando ele estava prestes a voltar para o Pai, ele falou, que disse que ia rogar ao Pai que enviaria um Consolador para nos ajudar nas nossas fraquezas, intercederia por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então, irmão, Jesus sabia, que quando Jesus saísse daqui da terra, que ele fosse assunto aos céus, os discípulos precisariam de um Consolador, precisaria de um igual a ele para ajudar os irmãos a fazer a vontade dele. Então, irmão, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, irmão, nós jamais iremos conseguir fazer a vontade do Senhor, porque luta se levanta, irmão, luta se levanta contra o crente, mas se a gente não tiver revestido, cheio da presença do Espírito Santo, a gente não suporta. Então, por isso que Jesus enviou esse Consolador, o Espírito Santo, para habitar dentro de nós, para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nós caminharmos, até o fim, porque o próprio Jesus falou que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmão? Aí, continuando aqui, no versículo 15, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor,
dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui nós podemos observar algo, né? O Espírito Santo tem mostrado, revelado no meu coração, que a gente vê aqui, observa que essa mulher, ela tinha uma carência, ela tinha um vazio no coração, né? Que tem pessoas, irmão, quando se afastam dos caminhos do Senhor, o que acontece? Por um tempo, a pessoa até ainda se mantém com aquela alegria, com aquele prazer ainda de adorar, de buscar a presença de Deus. Mas vai chegar um momento, irmão, que a pessoa, quando se afasta, vai entrar um vazio no coração, entra tristeza, entra angústia, e o que vai acontecer? Ela vai querer saciar, vai querer o quê? Encher o coração com coisas naturais, procurar preencher aquele vazio no coração com as coisas desse mundo, né? Essa mulher, ela tinha esse vazio no coração. Você pode ver que essa mulher, ela já tinha encontrado já 5 maridos, já estava no 6º relacionamento. Então ela tinha esse vazio no coração, ela procurava alguma coisa para preencher aquele vazio. Tem pessoas que estão desse mesmo jeito, às vezes está com vazio no coração, uma tristeza, uma angústia, e começa a procurar coisas para preencher esse vazio no coração. Tem pessoas que dizem: se eu comprar um carro novo, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser alegre, vou estar cheio de alegria. Aí Deus abençoa, compra aquele carro novo. Aí passa um tempo, aí aquela tristeza, aquela angústia volta novamente. Se eu comprar uma casa, aí eu vou ser feliz, eu vou ficar alegre. Aí Deus abençoa, né? Consegue aquela casa, né? E aí passa um tempo, a pessoa começa a perceber que a casa, o carro, as coisas que ele tem conquistado não trouxe alegria, não preencheu aquele vazio. Por quê? Porque essa pessoa está precisando da presença do Senhor, está precisando da presença do Espírito Santo, porque o fogo se apagou. A própria palavra de Deus diz, né, para nós não instigarmos o Espírito Santo, ou seja, não apagarmos a chama. Então, quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, por um tempo, ela ainda se mantém, né? É como, por exemplo, até o pastor uma vez fez essa comparação. Quando se tira uma brasa do braseiro, por um tempo ela fica acesa, né? Mas passar algum tempo, ela vai se apagando, até se apagar por completo. Então tem pessoas que estão desse jeito, né? Por um tempo, né? Estava lá, cheio do fogo, cheio da presença do Espírito Santo, mas o que aconteceu? Começou a se afastar, começou a se esfriar, e aí foi deixando entrar um vazio no coração, foi deixando entrar tristeza, angústia, e muitos acabaram até se afastando por completo. E aí, né, essas pessoas começam a procurar coisas do mundo natural para preencher esse vazio. Às vezes tem pessoas que procuram bebida, procuram droga, né, prostituição, para ver se aquilo preenche aquele vazio, mas não vai. O nosso coração, a nossa alma só é preenchida com a presença de Deus. Então, pessoas, eu não sei para quem eu estou falando isso, né? Deus sabe para quem que é, né? Então, irmãos, Deus, Ele quer preencher o vazio do coração dessa pessoa, mas a pessoa tem que buscar, tem que se entregar, tem que se encher da presença do Senhor, para que
essa alegria volte novamente, para que o fogo seja reaceso novamente, né? A chama do Espírito Santo possa arder novamente no coração. Amém, irmão? Então nós podemos ver que essa mulher, ela tinha esse vazio no coração. Ela achava, né, que procurando um relacionamento, encontrou passou-se, né, não deu certo, e aí encontrou outro, já estava no sexto relacionamento, e não satisfazia aquela alegria do coração. Esse prazer que ela queria, né, não estava nas coisas naturais, nas coisas dessa terra, né? Não estava no relacionamento, não estava no casamento, não estava em nada disso desse mundo, só estava em Jesus. Quando ela se encontrou com Jesus, diz a palavra mais à frente, eu não vou entrar nessa parte, mas diz que ela volta, vai à aldeia onde ela morava e começa a anunciar, falar de Jesus para os seus familiares, né? E aí, um tempo depois, né, Jesus passa um tempo lá com eles, e aí os homens daquela aldeia, daquela cidade, falam assim: olha, nós cremos já nele, não porque você falou, mas porque nós vimos e temos testificado que ele é o Cristo. Aleluia, Jesus. Então é isso aí, irmão. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, as coisas mudam, tudo é transformado. Muitos querem preencher o vazio da alma, o vazio do coração, com as coisas desse mundo, coisas transitórias, coisas passageiras, mas somente a presença do Senhor, somente a presença do Espírito Santo é que pode preencher o vazio do nosso coração e nos dar sempre essa força para nós caminharmos firme na presença do Senhor. Amém, irmão? Então, essa era uma breve mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus tenha falado no coração dos irmãos, tanto aqui quanto os que estão também em casa. Amém, irmão? Então, vou encerrar a mensagem, tá bom? Vou fazer uma oração de encerramento. Amém? Senhor Deus e nosso querido Pai, em nome do Teu Filho amado, eu Te agradeço, Senhor, por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa falar, meu Deus querido e Pai amado, continuar falando, Pai, no coração dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor, meu Deus amado, fortaleça a nós, fortaleça os nossos irmãos que estão em casa, para nós nos mantermos firmes nos Teus caminhos, Pai, e nunca nos desviar da Tua presença. Andarmos firmes na fé, Pai, caminhando contigo, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã, Pai, a não desfalecer na fé, Pai, diante das lutas, diante das tribulações, Pai. Dai vitória para esse meu irmão, dai vitória para essa minha irmã, Pai. Fortalece, Pai, concede a Tua graça, concede a Tua misericórdia, Pai. Dai vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus.